O Salmo 22:16 diz: Como o leão atacam as minhas mãos e os meus pés, ou eles perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Normalmente, esse trecho do Salmo 22 tem recebido duas traduções principais. Por um lado, o judaísmo, com base no texto hebraico de tradição massorética, traduz a expressão hebraica Ka'ari Yadai Veraglai como o leão atacam as minhas mãos e os meus pés. Contudo, dois problemas devem ser observados aqui. Primeiro problema: o hebraico não traz nenhum verbo aqui. Portanto, o verbo atacar é uma emenda que é acrescentada ao texto bíblico a fim de conferir sentido a ele. O texto hebraico traz apenas a estranha expressão como o leão, as minhas mãos e os meus pés. Segundo problema: o termo hebraico ari, traduzido como leão no versículo 16, é diferente do termo hebraico arie, que também é traduzido como leão no versículo 13. Esse fato é importante porque é muito improvável que o autor bíblico tenha usado duas grafias diferentes para uma mesma palavra em um espaço tão curto de apenas 3 versículos entre elas. Sendo assim, nós temos dois problemas sérios com o texto hebraico de tradição massorética no que diz respeito ao final do Salmo 22, versículo 16. Já no contexto cristão, as traduções da Bíblia para o português, em geral, trazem aqui a expressão traspassaram ou perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Ora, mas por que as traduções cristãs da Bíblia adotam esse tipo de leitura? Isso acontece por várias razões, entre as quais eu gostaria de destacar duas principais brevemente. A primeira razão é a razão manuscritológica. A cópia hebraica mais antiga dos Salmos que nós possuímos, que é parte de um dos manuscritos do Mar Morto, encontrado na caverna de Nahal Hever, e que é, inclusive, mais antiga que o texto massorético, em vez de trazer no Salmo 22:16 a expressão hebraica Ka'ari, isto é, como leão, traz, em vez disso, a expressão hebraica Ka'aru, eles perfuraram, a qual, segundo alguns estudiosos entendem, seria derivada do verbo kur ou do verbo kará, significando escavar. A propósito, segundo o estudioso do hebraico Benjamin Kennicott, 4 manuscritos hebraicos trazem a leitura ka'aru e um manuscrito traz a leitura karu. Além disso, a Septuaginta, que é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica e que é mais antiga que o texto massorético, traduz o trecho do Salmo 22:16 que estamos analisando como eles cavaram minhas mãos e meus pés. Por fim, o Salmo 22:16, na versão siríaca peshita e também na Vulgata, trazem igualmente a leitura eles cavaram minhas mãos e meus pés. Portanto, é devido a toda essa evidência manuscritológica que as traduções cristãs da Bíblia traduzem o final do Salmo 22:16 como traspassaram ou perfuraram as minhas mãos e os meus pés. A segunda razão é a razão messiânica. Ao longo dos séculos, o Salmo 22 tem sido compreendido pelos cristãos em geral como um salmo messiânico, ou seja, um salmo que contém profecias, prenúncios ou características que apontam para a vida e obras do Messias. Aliás, a percepção de que o Salmo 22 é um salmo messiânico não é exclusivamente cristã. O judaísmo, por exemplo, na sua obra medieval midrástica Pesikta Rabbati 36, que data entre os séculos VII ao IX depois de Cristo, também cita trechos do Salmo 22, incluindo o versículo 16, como uma referência aos sofrimentos do Messias. Contudo, a compreensão cristã do Salmo 22:16 não está isenta de problemas. E um dos problemas frequentemente levantados é a objeção de que a palavra Ka'aru possui a letra Aleph na sua escrita e, portanto, essa palavra não existe em hebraico. Porém, o estudioso do Antigo Testamento, Clisson Archer, responde a esse argumento, dizendo que é provável que o Aleph de Ka'aru represente apenas um sinal de alongamento da vogal, que, por vezes, aparece nos manuscritos asmonianos, como o manuscrito de Isaías encontrado na caverna de número 1 de Qumran e a literatura sectária do 2º século antes de Cristo. Enfim, diante das informações brevemente expostas aqui,
podemos concluir que a tradução "traspassaram ou perfuraram as minhas mãos e os meus pés" é uma tradução perfeitamente legítima do Salmo 22:16. É isso. Que Deus te abençoe e até mais.